presente e iniciar um livro. E hoje nós temos aí a felicidade de iniciarmos o livro de Números. Cleide passou o capítulo 1, eu vi que Gina está aqui. Gina, participa quando você quiser, fique à vontade. Bom, vamos lá. Quando nós nos deparamos com a leitura do livro de Números, é outro livro que nós vamos utilizar quando possível, material gráfico, justamente para que vocês tenham noção da importância do livro. É claro que eu sei que lendo também você vai adquirir o conhecimento necessário, mas o gráfico ajuda, né, a facilitar, a entender aquilo que está sendo passado para a gente. Então eu vou tentar agora ver se eu apresento aí seria um resumo do capítulo 1, 2 e 3, e com isso Gina também pode acrescentar as informações que ela considerar, que eu sei que ela estudou, considerar importante. Eu vou pedir, Cleide, por favor, esse rapaz que levantou a mão aí, coloque ele como co-anfitrião. Ele tem uma figura para mostrar para a gente. Vou colocar assim, esse rapaz, ele é muito danadinho, viu? É Já gente vou boa falar. ele, viu? Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, quando você lê o livro de Números, você vai ver muitos nomes. Esses nomes, eles vão aparecer outras vezes em outros capítulos, no capítulo 7 e assim por diante. A primeira imagem que eu vou mostrar para vocês aí agora é a imagem de como funcionava isso que nós lemos em Números 1, 2 e 3. Então, essa é a primeira imagem. Lembrando que esse material, se vocês quiserem, eu vou postar depois da aula, lá no, na família Manuel. Mas se alguém tiver alguma, peraí que eu errei, tiver alguma pergunta ou ficar alguma dúvida, não se preocupe, pode perguntar para mim, pode perguntar para a Gina, tem nossos pastores que também sempre estão à disposição e assim por diante. Como era o acampamento de Israel? Olha que figura bonita, como Deus é organizado, o nosso povo acampava de forma organizada. Aqui está o santuário, né? O Santo e o Santíssimo. Aqui nós temos o pátio externo. Moisés e Arão e os sacerdotes acampavam na frente do santuário. Bom, eu vou só falar uma coisa aqui antes que eu esqueça, que eu disse durante o estudo anterior, que nós temos na Bíblia, aparece Gerson como filho de Moisés, mas também Levi tinha um filho chamado Gerson. Então, o Gerson, filho de Moisés, Cleide, acampava aqui, ó. Moisés e Arão acampavam na frente, tá vendo? Já os coatitas, que também eram levitas, eles acampavam ao sul. Os meraritas acampavam ao norte. Os gersonitas, ou seja, os levitas da tribo de Gerson, acampavam ao oeste. Ok? Muito bem. A família e a tribo de Judá, ó, Judá, Isacar e Zebulon, acampavam na entrada ao leste, que nós conhecemos como Oriente. Um detalhe interessante, vocês precisam guardar essas informações aqui, ó. Judá, a tribo que acampava na entrada do tabernáculo. E o sol nasce aqui, ó, todo mundo sabe, o sol nasce no Oriente. Olha aí. Quando o sol nascia, então os raios solares pegavam todo mundo aqui, mas o sacerdote estava aqui, ó. E como é que o sacerdote trabalhava, gente? De costas para o nascer do sol. Ou seja, o sacerdote trabalhava sempre de frente para o lugar santíssimo. Ok? Se você encontrar na Bíblia, e você vai encontrar no livro de Ezequiel, sacerdotes trabalhando de costas para o lugar santíssimo, é porque eles estavam adorando ao sol, infelizmente. Então, para vocês entenderem esses detalhes lá dos livros proféticos, eu gosto de parar no Pentateuco. Não sei se vocês já observaram isso. Cleide, Marizinha, Gina, outros que já estão aqui há mais tempo, sabe, né, Lia, que normalmente no Pentateuco eu gosto de apresentar figuras, e Cleide permite, muitas vezes eu demoro um pouquinho mais. Muito bem, então essas três tribos, Cleide, acampavam na frente. Porém, cada tribo tinha uma bandeira. E na bandeira de Judá, a figura era um leão. Aí você vai encontrar um leão
em Ezequiel capítulo 1 e também em Apocalipse capítulo 4. E no livro de Mateus, Mateus, eu creio que sim, Jesus é chamado do leão da tribo de Judá. Então, nada está por acaso na Bíblia. Então, as três tribos aqui, cada tribo tinha uma bandeira, mas nós vamos nos concentrar nas quatro tribos que são chamadas de tribos mestras, ou aquelas que coordenavam as outras. Então, quando o acampamento tinha que sair, Cleide, era tudo organizado. A trombeta tocava, Jane, e a tribo de Judá puxava a fila. Pronto. Então, Isacar ia depois de Judá, Zebulon depois de Judá. E aí tinha um ritual que, com o passar do tempo, nós vamos ver. Muito bem. Do lado norte, nós temos Dan, Assé e Naftali. Essas três tribos acampavam ao norte. E aqui tem um detalhe, ó. Dan conduzia Assé e Naftali. E essas três tribos aqui estavam ao norte do santuário. E aí tem um detalhe: a tribo de Dan, o símbolo na bandeira da tribo de Dan, eu vou repetir, cada tribo tinha seu estandarte, está no livro de Números, capítulo 2 e 3. Um também fala, 1, 2 e 3. Qual era o símbolo da tribo de Dan? Uma águia voando, que representa a divindade. E você vai ver que Jesus é tratado como Deus em todos os livros, claro, especialmente no livro de João. Então, assim como um dos evangelhos, né, destaca o leão, outra, outro evangelho vai destacar Jesus como Deus. É o livro de João. Muito bem. No ocidente, ou seja, no oeste, onde acontece o pôr do sol, nós tínhamos aqui três tribos também: Efraim, Manassés e Benjamim. Essas três tribos, a tribo que conduzia as outras duas era a tribo de Efraim. Não esqueçam, hein? Os levitas não são contados no livro de Números. Por quê? Porque Deus separou os levitas para uma obra santa. Eles ficavam espalhados entre os outros. E no lugar dos levitas entra Manassés e Efraim, porque a tribo de José, ela foi dividida em duas. Não esqueçam disso, tá bom? Por isso que na hora que você vai somar dá 12. E aí, Gina, qual era o símbolo da tribo de Efraim? Um novilho. Ou seja, qual é a função do novilho ou do touro, vamos dizer assim? É um animal de carga. Por isso, Elô, que em um dos quatro evangelhos, Jesus é tratado como servo sofredor, aquele que leva nossas cargas e assim por diante. Muito bem. E do lado sul, ó, o sul aqui, ó, nós temos Rúben, Simeão e Gade. E a tribo mestra aqui é a tribo de Rúben, cujo símbolo era um homem. Então, era a figura de um homem. E quando você vai na Bíblia, você vai encontrar um dos evangelistas chamando Jesus como filho do homem. Então, nós temos Jesus tratado na Bíblia como Deus, como leão da tribo de Judá, como filho do homem e como servo sofredor. Nada está, por acaso, na Bíblia. Um detalhe interessante sobre essa disposição que nós temos aqui. Dan, mais à frente, nós vamos ver que essas tribos aqui vão se reunir aqui com os coatitas e vai acontecer alguma coisa. Essas tribos aqui vão se reunir com os Gersonitas e vai acontecer outra coisa. A tribo de Efraim vai ser a primeira a trair Deus, juntamente com a tribo de Dan. E Dan fica de que lado, Gina? Do norte. Então, observe bem. Isso é interessante, Cleide. Os primeiros idólatras. E aí vocês vão descobrir que a idolatria de Dan começa com um bisneto ou neto de Moisés, chamado Jonatas. E esse irresponsável estabelece dentro de Dan um santuário, um templo em adoração a essas idolatrias que passaram a ser uma rotina dentro de Israel. Por isso que eu gosto do santuário, porque daqui a gente enxerga muita coisa. Assim como nós vamos ver, com o passar do tempo, que só uma tribo fica fiel a
as ordens do Senhor. E é a tribo de Judá, que depois tem a ajuda, sabe de quem? Ó, eles aqui, ó, da tribo de Benjamim. Então, perceba que há uma unidade, porque eles estão morando juntos na distribuição da terra, nós vamos descobrir depois, e essas tribos vão caminhar juntas em obediência a Deus. Agora, Gina, se você quiser destacar alguns versículos, eu só quero destacar alguns também, tá? Por exemplo, Números 1:1, que eu ainda tenho uma figura para mostrar. Diz assim, ó, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano, ou seja, fazia pouco tempo que o santuário tinha sido erguido. Um mês depois da construção do santuário, Deus pede e chama o povo para uma conversa. Interessante isso. Deus já havia essa ordem para dividir as tribos por cabeças, né? E nós temos aí 12 cabeças. Elisu, eu estou lendo do 5 ao 12. Esses nomes vão se repetir em outros capítulos. Elisu, Selumiel, Naasson, Natanael, Eliabe, Elissama, Gamaliel, Abidã, Aissé, Gadiel, Aliasaf e Aira. Esses nomes, esses homens, mais à frente nós vamos ver de novo esses meninos aparecendo aí em outros capítulos, ainda no livro de Números, e eles são os chefes, os cabeças dessas tribos que ali estavam naquele momento em que Deus pediu para fazer essa contagem. Lembrando que a contagem, Cleide, só levava em consideração aqueles que tinham de 20 anos para cima. E qual foi a contagem final dessas bênçãos? Lembrando que a tribo de Levi não se contava. O versículo 46 vai dizer assim, ó, 603, 603.550 homens, Gina. Gente, olha para mim, não contou mulher, não contou criança, não contou egípcio, só contou hebreu a partir de 20 anos. De 600, de 603.550 homens que saíram do Egito, Cleide, quantos desses homens entraram na Canaã de Deus? Dois. Ah, e as mulheres? Presta atenção, porque no ano passado eu lembro dessa pergunta. A Bíblia fala dos homens. Mulheres que saíram do Egito podem ter entrado. Percebeu? Agora, homens, não. Só Josué e Caleb. Ariadne, isso é interessante. Você entendeu, né, Ariadne? Você não estava aqui o ano passado? Então, nós falamos sobre isso, nós pesquisamos sobre isso, tá? Muito bem. Então, nós temos os levitas, nós temos aí todo aquele ritual que poderia ser identificado, e nesse momento, segundo a tradição judaica tardia, Cleide, vocês podem buscar na internet, a tribo de Ruben era a figura de um homem, de Judá de um leão, de Efraim de um boi, de Dan de uma águia. Na Bíblia, você identifica facilmente que de Judá era um leão e outros também. Quando você vai para Gênesis, olha o que eu estou dizendo. Quando José, quando Jacó abençoa seus filhos e quando Moisés dá a bênção final, ali você tira, assim, você tem dicas de como seriam essas bandeiras, esses estandartes. Então, no capítulo 2, versículo 2, Deus fala de novo: cada um vai acampar debaixo da sua bandeira. E Deus organizado. E os levitas vão tomar conta do santuário. Lembrando que essas mesmas figuras vocês vão encontrar em Ezequiel e vocês vão encontrar em Apocalipse. Tá vendo? Por que que é importante saber? Tá vendo que o Apocalipse, todo o laço do Apocalipse é o santuário? É o Pentateuco? Agora, como é que eu vou dizer que o Velho Testamento não serve para nada? Ou que nós não precisamos do Velho Testamento? Capítulo 3, Deus manda a gente chamar os levitas e fala qual é a obrigação deles. Então, os levitas não poderiam se rebelar para querer o sacerdócio, porque no versículo 7 diz que eles iam cuidar, guardar e administrar as coisas do tabernáculo, mas o sacerdócio era para a família de Arão. Gina, é contigo, enquanto eu coloco a outra imagem. Ó, Gina, só um minutinho. O versículo 17 fala sobre os nomes dos filhos de Levi, Gesso, Coate e Merari, ou Berari, né? Pode falar, Gina, que eu só vou agora encerrar minha participação com a É figura. Merari. Não, Merari. o importante aqui, eu queria falar do 1, mas vamos para lá.
Não, fale, É, pode falar. do 3 eu destaco aqui o 4, né? Sim, É, a morte de Nadab e Abiú. sim. Eles fizeram o que era mal ao Senhor, né? Eles estavam bêbados, pegaram fogo lá de fora e acenderam o candelabro. Não Que era assim que era código. para fazer. Por isso que eles foram mortos. E Arão foi proibido de chorar pelos filhos dele. É, não é fácil Acredita não, né? nisso? Mas, mas Juninho, você está falando em que capítulo é? Sim, Não é o 3 que você já está falando? Não, isso, um, dois e três, mas é isso mesmo. números, números. É números que eu estou É números falando. mesmo. É, 3, 3, capítulo 4, Ah, versículo 4. ok, é ok. porque em números repete, Cleide. Ah, ok. Muito bem, agora eu Ah, vou porque mostrar a já última falou imagem. sobre isso? Hum. Não, lá no passado, né? Quando nós estudamos Levítico. Agora eu estou mostrando a última imagem para vocês, para já passar a palavra para. Eu já vi que o pastor Rosival chegou. Olha como é a visão do alto. Talvez vocês não conheçam essa imagem, né? Alguns conhecem, outros não. Se você subisse na montanha, como esse pai que está aqui mostrando ao filho, o que que você veria? Presta atenção que você ia ver. Então, olha o pai aqui mostrando o filho, ó. O pai aqui, pastorzão, tá olhando as tribos pelo norte. Olha só. Aí você ia vir Naftali, Assé, Dan. Ao oeste você tinha Benjamim, Manassés. Olha Efraim aqui, que era responsável por eles. Olha Rubem aqui, Simeão, Gade, ao sul. Olha aqui Zebulon, Isacar. Olha Judá tomando conta de todo mundo. Olha a maior tribo dessa região aqui, ó. Ao Judá, nascer do sol era Judá. Qual era a maior desse lados, Gina? Dan. Do Dan. lado de cá, é Efraim. Tá vendo? E do lado de cá, Rubem. O que que isso aqui significa, você olhando para o alto? Vocês estão vendo a figura que eu estou vendo? Que figura é essa que forma o É uma acampamento do Senhor? cruz. Exatamente, uma cruz. O Até o santuário também acampamento é uma cruz. é uma cruz. Até a disposição de acampar, quando Deus pediu a esses desbravadores aí, a primeira geração de desbravadores da igreja remanescente adventista do sétimo dia, eles tinham uma bandeira, eles tinham cornetas, eles caminhavam, é longe, já pensou? A corneta tocava duas vezes, pastor, era uma coisa. Uma vez era outra, três vezes era outra. E cada coisinha dessa simbolizava justamente o sacrifício, o ministério, tudo tinha vínculo com o nosso Senhor, Criador, Redentor e Salvador Jesus Cristo. Que Mas Deus aqui, abençoe vocês. aqui fala que os levitas ficavam em volta. Cada Isso. tribo aí, então, tinha um levita, é isso? Escuta, ao redor do santuário foi aquela figura que eu mostrei. Vou postar na família Manuel. A bateria do notebook parou aqui. Então, ao redor do santuário ficava Merari, os coatitas e os gersonitas. Agora, dentro espalhados, Gina, eles também, inclusive, quando nós vamos aprender isso em Josué, quando houve a divisão das cidades, teve cidades que eram separadas dentro de cada tribo, né? Justamente para que os levitas estivessem morando ali para ensinar o caminho do Senhor. Tá bom? Uhum. Entendeu? Sim ou É não? porque no Ah, 1:53 ah, fala que os levitas encarregados do tabernáculo, eles armavam as suas tendas em volta do tabernáculo. efetivamente, é isso mesmo que nós vimos agora. Eles moravam ao redor do santuário. Então, do Uhum. lado norte tinha um lá. Elu é rapidinho, ela já printou, já colocou lá, ó. Do lado norte era um, do sul era outro, e na Uhum. frente, quem morava era a família de Moisés e Arão. Então, por isso que a Bíblia descreve que eles moravam ao redor do santuário. Tá É bem. a mesma função. Basta que nós lembremos que lá no Apocalipse vai ter um grupo seleto chamado 144 mil. Os vivos, né, que estarão na vinda de Cristo são os novos levitas. Eu e você. Amém? Diga amém. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Amém. Ô Cleide, vou te pedir, ou tu, ou Gina, para orar pelo pastor, que eu já vou pegar a estrada, e que Deus abençoe a todos vocês. Eu vou postar no grupo, tanto a primeira imagem quanto a outra, tá bom? Que Deus Obrigada, Cláudia, abençoe a todos. obrigada. Dá um beijo em Tati e em Gabriel. Nesse momento, vamos orar para nossa irmãzinha. Beijo.
Beijo, meu amor. Vamos dar um beijo, não. Vamos dar um beijo, não. Vamos orar com a irmãzinha Gina. Depois vamos passar o vídeo para o Zagreb e vamos dar a palavra ao nosso querido pastor Rosival Muniz. Ó Pai querido, muito obrigada, Senhor, por entendermos mais do santuário, das suas tribos, dos seus percalços também depois. Senhor Jesus, eu peço pela família Emanuel, ontem eu jejuei por todos eles e pedi pelos nossos doentinhos também, pelo nome de cada um que eu tenho aqui anotado, pedi mais ainda pelo pessoal da Europa, que, que me passa na cabeça que serão os primeiros a sentirem as coisas mais de perto e que o Senhor abençoe a todos. Eu louvo ao Senhor pela vida de todo mundo e pela vida do pastor Rosival, que agora, Senhor, imbuído do seu espírito, vai trazer mais conteúdos da tua palavra. Dá-nos entendimento, guia as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigada, Gininha. Pastor Rosival, seja bem-vindo. Estava com saudade. Pastorzinho, Eu também. você conseguiu a palavra. Não consigo colocar o vídeo porque como eu estou registrando, então ele não permite fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então vamos ficar sem o vídeo, mas vamos dar para o também até o sim, tá bom? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Eu trago um assunto. No dia do juízo de Deus, quem será julgado? Todo aquele que passou nesse mundo será julgado? Ou só apenas um grupo seleto? Jesus morreu por todos, para salvar a todos. Mas diz ele que a porta é estreita, né? Já falando no santuário, o assunto do santuário, Daniel 8,14 diz que até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Em Apocalipse 14:7 diz, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O que tem a ver essas duas passagens? No Antigo Testamento, quando a pessoa ia pedir ao templo, ia pedir perdão para Deus, levava um cordeiro. Chegando na entrada do templo, ele, diante do sacerdote, ele confessava, botava a mão na cabeça do cordeiro, confessava seus pecados, e aí ele, o pecador, matava o cordeiro. Se um dia ele perguntar quem matou a Cristo, pode dizer eu. Nós matamos a Cristo. Por quê? Por causa dos nossos pecados. O pecador confessando seus pecados sobre o cordeiro matava o cordeiro. O sangue do cordeiro era levado para dentro do santuário. Então, o sangue representando, simbolizando o sangue de Cristo, levando os nossos pecados junto com aquele sangue do cordeiro. Então ele ficava manchado, o santuário ficava manchado pelos nossos pecados. Acontece que uma vez por ano tinha o dia da expiação, que era o dia da limpeza, da purificação do santuário. Então, pegava todos aqueles pecados confessados e perdoados e escolhia dois bodes, um representando a Cristo e para purificar o santuário, e o outro representava Satanás, porque o grande causador da entrada do pecado no mundo foi Satanás. Ele é o culpado.
E aí pegava colocava a culpa do pecado no bode Azazel, que representava Satanás. Esse bode não era morto, seu sangue não servia para nada, ele era levado para o deserto e aí ele ia morrer de fome e de inanição, né? Então, apenas o sangue para purificar o santuário era que era o bode que morria e purificava o santuário, é que morria. E a Bíblia diz que quando Jesus Cristo vier nos buscar, então, na primeira ressurreição, levará para o céu os justos, arrependidos. E, e os que não se arrependeram serão ressuscitados depois de 1000 anos. Mas não é assim que, não é essa linha que eu quero seguir. Lá em Jeremias diz que viu a terra deserta, cadáveres sendo devorados pela. Em Apocalipse diz que Satanás será preso durante 1000 anos. Então, aquele deserto do bode Azazel, representando Satanás, passará 1000 anos aqui na terra, para ele pensar em toda a desgraça que ele fez, né? Então, depois dos 1000 anos é que seremos os justos para a terra, os maus serão ressuscitados para prestar a Deus. Então, esse é um resumo que oferecia no santuário, né? Estudando Daniel 8,14, quando é que, dentro daquele período de 2300 anos, então, em 1844, 22 de outubro de 1844. Então, a partir dessa data, começa o juízo investigativo. E Jesus está fazendo durante esse Apocalipse, na primeira mensagem angélica, diz que é chegada a hora do seu juízo. Então, coisa futura para quando Jesus Cristo vier. É uma coisa que já está acontecendo. Por quê? Porque Jesus Cristo virá buscar apenas aqueles que ele viu, analisou e que é digno de ter aceitado o sangue do Cordeiro como o meio de salvação, né? Então, dentre todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, Jesus está fazendo essa seleção. Então, se Jesus no santuário está julgando apenas e únicos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, o que acontecerá com os outros que não aceitaram Jesus como Salvador? Então, vamos lá. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé pelas minhas obras. Aqui tem algumas características daqueles que serão, que o Cristo usará para julgar os que vão morar com ele eternamente. O primeiro é a obediência. Mostra a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Boas obras não salvam ninguém, mas as boas obras servem para mostrar de que lado eu estou. Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador. Mas se eu não obedeço, eu sou um pecador impenitente.
certo? Qual pai, qual mãe que fica satisfeito pedir uma coisa para o filho e o filho dizer, não, não vou obedecer, né? O filho sabe que é o pai e a mãe. Mesmo sabendo que quem é o pai e a mãe não obedece, esse é filho? Não é filho. Não pode ser considerado. Filho é aquele que obedece, que respeita, que acata os bons conselhos dos pais e da mãe e tudo mais. E é isso que Jesus Cristo está falando. Tiago 2, 17 a 20. Que há um só Deus, faz bem. Também os demônios creem e estremecem. Crê porque crê, Satanás crê muito mais do que eu e você. Mas tem que ter a contrapartida, que é obediência, para mostrar que é um filho de Deus para o mundo, para mostrar para onde você quer ir. Quer ir para o céu ou quer ficar agarrado a esse mundo? A segunda condição: os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, os que fizeram da condenação. Nós aceitamos Jesus como Salvador, mas continuamos a fazer o mal. Então não está demonstrando que é um filho de Deus, né? Então, se você pede a Deus que te dê o fruto do Espírito, que é bondade, paz, amor, paciência, que é o que falta em muita gente, e tudo mais, e você usa tudo isso para ajudar as pessoas, então você pertence ao Filho de Deus, ou a Cristo, você está do lado de Deus. Então, veja bem, o simples ato de você dizer que aceita Jesus como Salvador não te dá direito para ir para o céu. Tem que obedecer. Tem que ser semelhante a Cristo. O terceiro ponto, e o Senhor lhe disse, Mateus 25, 21, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Se somos fiel no pouco que Deus nos dá nesse mundo, então ele nos leva para a vida eterna. Você vai ter paz, saúde e eternidade e tudo mais, que é milhões de vezes melhor do que esse mundo aqui. Apocalipse 2:10 diz: Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esse é o terceiro ponto para você e eu. A gente está entre os que vão ser salvos, aqueles que Jesus Cristo procura no dia do juízo, fidelidade até a morte. Ah, eu vou pedir umas férias da igreja, pedir um tempo para aproveitar a vida, como alguns eu já vi. Alguns saíram da igreja e disse, ah, cara, eu vou experimentar um pouco o mundo. Depois eu volto. E qual a garantia que você tem que volta? Se você gostar demais do mundo, qual a garantia que você vai voltar? Então é chato o negócio desse. Ou você quer ir para o céu ou não quer ir para o céu. A gente que tem que escolher. Segundo Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, no dia do juízo, que começou em 22 de outubro de 1844, Jesus está analisando a vida de todos aqueles que aceitaram ele como Salvador. Se encontram esses pontos no caráter daquele que disse que era cristão, será salvo.
certo? Por qualquer, porque Marcos 8,35, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, e do Evangelho, esse a salvará. Quantos apóstolos, todos os apóstolos, menos São João, morreram pelo Evangelho? Quantos milhares e milhões de cristãos morreram sendo perseguidos através da história? Deram a sua vida por Cristo. E nós estamos nesse século atrás de quê? Viver o Evangelho ou querer ficar rico, ganhar dinheiro, ter uma vida confortável? Não estou dizendo que isso é pecado, de maneira nenhuma. Se você usa isso para ajudar as pessoas, parabéns. Mas se a nossa vida é apenas para pensar nas coisas materiais, alguma coisa precisa ser modificada na nossa vida, né? Veja bem, até aceitar Jesus como Salvador pode ser pecado. Como assim? Você não sabe que há muitas igrejas nesse nosso mundo que usam o nome de Deus para ganhar dinheiro? São verdadeiros ladrões usando o nome de Deus. Através da história, o nome de Deus foi usado para matar milhares de cristãos, milhões e milhões. Então, para essa turma, o nome de Cristo é uma maldição. Não adianta a gente usar o nome de Deus em vão. Usar o nome de Deus em vão não tem como, apenas como falar, tem com o que praticar. Ah, eu sou um cristão, mas eu faço um monte de besteira, dou um mau exemplo. Eu estou tomando o nome de Deus em vão. É a mesma coisa de você ter um filho que é drogado, que é um sem vergonha, e alguém encontra você na rua e diz: esse é teu filho, você vai ficar envergonhado até de dizer que ele é seu filho, né? Aí você quer que Deus diga: ah, esse é meu filho. Não vive de acordo com o que Cristo quer e ainda quer que Deus engula você. Não dá certo assim. E morreu ele por todos para que os que vivem não vivam mais para si. Negue-se a si mesmo. 2 Coríntios 5,15. Jesus Cristo diz: quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tudo aquilo que Deus pede, ele praticou. Jesus era Deus, deixou a divindade no céu, desceu à terra e se transformou no ser humano. E ainda não se contentou, se tornou servo. Para piorar ainda, morreu como o pior dos malfeitores, dos criminosos. Jesus negou tudo por mim, por você, para nos salvar. E aí a gente acha estranho, ah, eu sabe me sacrificar por Jesus, né? Jesus sacrificou tudo durante 33 anos de sua vida, como Deus, ele não, ele se tornou um ser humano. Isso era demais para a divindade. Eu sempre pergunto o seguinte: você quer estudar a vida das formiguinhas? Então, para conhecer bem uma formiguinha, você tem que se tornar uma formiguinha. Você teria coragem? Você pediria a Deus: ah, Senhor, me transforma numa formiguinha que eu quero viver entre elas e conhecer elas? É a mesma coisa. Devido às proporções, Jesus se transformou numa formiguinha para viver entre a gente. Porque Deus, Jesus é Deus, é o Todo-Poderoso, o Criador. A Bíblia diz que nem esse universo contém a Deus. Deus é imenso.
Deus está em toda parte do universo, não é só do nosso planeta, da Via Láctea, é do universo. Nem o universo, que é infinito, não contém a Deus. Deus é superior. E a gente não percebe o tamanho do sacrifício que Jesus Cristo fez por nós para nos salvar. E aí, quem é que não vai ser contado no dia do juízo? Quem é que não vai se passar pelo crivo do dia do juízo? Jesus Cristo falou, João 3, 17 a 19. Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo. O objetivo de Cristo não era condenar ninguém, era salvar. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Quem não aceita Jesus como Salvador não passa pelo julgamento. Ah, eu não gosto desse negócio de cristão, isso daí é bobagem, e rejeita Cristo. Então, esses não passarão, já estão condenados. Por quê? Porque a única forma de você ir para o céu é através de Cristo. Se você rejeita Cristo, então já está julgado. Você se julgou inapto para ir para o céu. Você, a pessoa que negou a Cristo, ele mesmo já disse: não quero saber de ir para o céu, não quero saber de Jesus, não quero saber de nada. Então a pessoa fez a sua escolha. Então aquele que não crê em Cristo como Salvador já está condenado. Não passa, o nome dele não está entre aqueles que vão ser julgados por Cristo, porque eles já se condenaram. Somente o nome daqueles que disseram um dia que aceitava Jesus como Salvador é que passarão o seu nome no dia do juízo investigativo, 44. E acabará esse juízo até um pouco antes da porta da graça se fechar. Aliás, quando a porta da graça se fechar. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a porta da salvação. Não há salvação a não ser Cristo. João 14, 6. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Se rejeita a Cristo, está rejeitando o Filho de Deus. Está rejeitando a salvação. Simples assim. Jesus respondeu e disse à mulher samaritana: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva que salte para a vida eterna. João 14, 13, 14. E aí vem o convite. Convite: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Porque eu, 28 a 30. Sim, que eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, quem é que estará sendo julgado no dia do juízo investigativo?
Apenas aqueles que aceitaram Jesus como Salvador. Um dia aceitaram Jesus como Salvador. Quem irá para o céu? Aqueles que colocaram ele em primeiro lugar na vida, que obedeceram. A obediência não salva ninguém, mas diz de qual lado eu estou, certo? A obediência só serve para mostrar para o mundo de que eu escolhi viver e morar no céu. E que Deus nos abençoe e nos ajude. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer, tem 2 minutos.